Muito obrigada, Ana Paula, pela sua disponibilidade, por esse carinho na preparação, né, de trazer de uma forma tão objetiva, né, e clara, o que está sistematizado para o processo de ensino-aprendizagem para as crianças, né, nos anos iniciais. Eu estou vendo várias perguntas aqui no chat dos colegas já super preocupados, mas como que vai ser a orientação educacional? Isso é o que o professor está fazendo? E aí queria tranquilizá-los e falar assim, retomar um pouquinho a nossa programação do dia, né? Assim, a gente começou com esse olhar sobre o que está organizado para etapa e modalidade, por quê? Qual é o grande objetivo da escola? Gerar, né, esse processo de ensino-aprendizagem para as crianças nessa faixa etária. Então, para a gente poder fazer uma assessoria institucional, né, que é uma das ações, um dos eixos de ação da orientação educacional, para a gente poder fazer a ação institucional, para a gente fazer a ação junto ao professor, a gente precisa conhecer o que está sendo pensado para essa etapa. Para a gente ter a mesma linguagem, né, ao abordar a família, a gente precisa saber o que a escola está comunicando. Não dá para o trabalho da orientação educacional ser isolado do restante do que está sendo pensado, né? Então, assim, ter a parceria da diretoria aqui, né, na presença da Ana Paula com a gente é muito relevante para a gente conhecer o cenário e articulando as nossas ações, tecendo, né, a nosso trabalho junto com o que está sendo pensado para todo o corpo pedagógico da escola. E aí, sem me demorar, porque, né, todo mundo quer saber o que a orientação educacional tem, né, a fazer nesse momento, como que vai ser a estrutura do nosso trabalho, vou trazer para vocês alguns elementos que são, o que a gente está entendendo dentro da gerência como nossas diretrizes, assim, o que pode nortear o nosso trabalho. Vou tentar não me alongar para a gente ter mais tempo de tirar dúvidas e explicar, de repente, como a gente superar alguns desafios que estão postos aí. Vou falar sobre a questão de infrequência, quando não consegue contato com o estudante, o que a gente pode fazer, possibilidades, né? Como trabalhar com a questão do que é parte do que é da equipe, o que é da orientação educacional. Então, vou tentar trazer esses elementos aí orientadores, e aí a gente abre para bater papo e tirar dúvidas mais objetivas, que tanto a Ana Paula talvez possa ter informação, quanto a gente da gerência, tá bem? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aí outra tela. Me parece que quem está como é que chama, gente, no YouTube, está com dificuldade de ver a tela. Eu não sei muito como resolver isso nesse momento, estou aprendiz dessa tecnologia, mas a gente está gravando e assim que terminar a gente já importa o vídeo lá para o YouTube, então os colegas vão poder ver na íntegra, né? Então a gente começa aí com essa inspiração do Lulu Santos, né, como uma onda no mar, assim, nada do que foi será, né, do jeito que já foi um dia, vai estar tudo se mudando aí de lugar. Como que a gente consegue entrar nesse fluxo, né, da onda do ir e vir, para poder lidar com os desafios desse momento com um pouco mais de tranquilidade, de clareza, da gente fazer uma ação a partir do que a gente entende que é o lugar da orientação educacional nesse momento e o papel da escola nesse tempo. Então, nossa pauta aí, né, já falei algumas vezes, a ideia da gente poder trazer a contextualização, tanto, né, da técnica dos anos iniciais, como também da orientação educacional, e a gente conclui aí com um diálogo sobre as inquietações, trocas de experiência e um momento de avaliação. Então, assim, um referencial importante para organizar o trabalho de vocês nesse momento é conhecer os documentos normativos. São vários documentos que saíram no contexto dessa retomada das atividades, né, escolares. Eles saíram tudo que na mesma semana, né, ou foram saindo tudo muito perto muito do outro. A gente sabe que muitas pessoas que estão atuando em escola, muitas vezes não acessam essas informações, ou elas chegam, vão para o administrativo da escola, ou para o gestor, e até o gestor levar essa informação, às vezes demora. E quando a gente não sabe o que existe, a gente não sabe nem o que perguntar, né? Se você sabe que tem esse documento, você pode falar assim, ó, preciso ter acesso a essa circular, ou a gente precisa conversar sobre isso. Então, a ideia de mostrar para vocês esses documentos é com esse objetivo. A gente já está enviando para as intermediárias da orientação educacional e para os representantes nas 3 regionais que estão sem coordenador, esse material. Também está sendo disponibilizado no canal do Telegram da gerência. Quem não tem Telegram, é só ir na sua loja de aplicativo, né, Apple Store,
ou Play Store e colocar lá Telegram, vai baixar para o seu telefone, ele funciona de forma muito semelhante ao WhatsApp, só que ele tem esse recurso canal. No canal você vai buscar orientação educacional da SEEDF. Chegou no canal da gerência. Lá fica como se fosse meio que um blog, né? Porque ele fica lá disponível, tudo que já foi postado está lá. Então vocês vão poder acessar o material, a gente vai estar usando esse caminho como um caminho também de ir atualizando as informações à medida que chegam. Então, além de mandar para as intermediárias, a gente manda para, né, bota lá no Telegram. O SEI a gente não tem como mandar diretamente para os orientadores, se tivesse a gente mandaria, né, para facilitar o acesso, mas esses são os documentos que são essenciais para esse momento. O primeiro documento é o de gestão estratégica, é o que foi apresentado lá pelo Davi, né, foi o primeiro documento apresentado à rede, que abriu para consulta, depois da consulta ele foi finalizado e publicizado. Então, assim, dentro desse documento, quem não teve acesso, é importante conhecer por quê. Ele vai apresentar quais são as frentes de ação dessa retomada às atividades. Por exemplo, nessa última semana de retorno às aulas, principalmente na sexta-feira passada, né, quando foi retrasada, quando foi o retorno, todo mundo falou assim, e aí, eu vou ter que ir para a escola, é presencial, não é presencial? E estava lá descrito no documento, as etapas, as frentes, o que estava sendo pensado. Então, é muito importante conhecer esse documento para você, inclusive, como orientador educacional, prestar o acolhimento. Acolhimento em qual sentido? Vai chegar as angústias, vão chegar as dúvidas. E você ser aquela pessoa que talvez tenha uma informação para tranquilizar. Olha, tem essa informação disponível em tal lugar. Então, a gente prestar uma assessoria no sentido de informação mesmo, de a gente costurar e articular, né, as ações educativas dos diversos setores da casa. Outro documento super relevante para a rede como um todo, mas para a orientação educacional especialmente, é a portaria número 120, foi do dia 26 de maio de 2020, ela saiu no DODF do dia 29 de maio. Essa portaria, ela institui o Comitê Central, Regional e Local. Que comitê é esse? É um grupo de pessoas que tem representação dos diversos segmentos da escola, inclusive a orientação educacional, que tem como compromisso fazer a implementação e a operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e presenciais. Quando coloca não presenciais e presenciais, a gente já está assinando o quê? É um comitê, é um grupo que deve funcionar de agora até a gente sair desse ano letivo, né, e entrar numa outra realidade. Então, assim, esse comitê local, ele é a instância que vai auxiliar no mapeamento, que a Ana colocou aqui para gente, que está lá no guia de acolhimento também. Esse comitê, ele é responsável por ser o guardião do processo. Então, é uma portaria que é muito importante que todos os orientadores conheçam e que cheguem na escola convidando o diretor a falar assim, cadê o comitê? Vamos marcar uma reunião do comitê. É importante que a reunião do comitê não aconteça no dia da coordenação pedagógica, por exemplo, porque no dia da coordenação pedagógica, vocês vão ter outras coisas para tratar, além do cuidado do processo como um todo. Então, o que seria o ideal? Que essa instância seja uma instância deliberativa, né? Ou uma instância consultiva para levar para deliberação em outras instâncias da escola, mas que ela tenha uma regularidade de encontro, que seja definido como é que a gente vai passar por cada etapa, definir o seu plano de acolhimento dentro da escola. Essa é a instância para isso, e o orientador está lá instituído como um dos representantes natos desse comitê. Portaria 120, usem ela, levem ela para a escola, é importante que isso seja instituído. Importante porque nessa coisa de ter participação de todos os segmentos, tem a presença das famílias, então é importante a gente ter um interlocutor da família que possa mostrar, né, o ponto de vista do que está acontecendo mesmo, né, lá na casa deles. Temos a circular aí 141, que é a que traz o plano de ação do acolhimento. O plano de ação de acolhimento, ele tem 7 estratégias. Essas 7 estratégias, elas prevêem ações que seriam de nível central, que seriam de nível intermediário e também de nível local. Uma das ações do planejamento desse plano de ação era a elaboração do guia de acolhimento. Guia de acolhimento que vocês já receberam, né? Na verdade, já saiu junto com o plano de ação, porque o plano de ação ele foi construído de forma coletiva. Então, foi pensado, teve uma primeira estrutura, né, de escrita inicial. Esse documento foi depois enviado para as regionais para que fossem recebidas consultas, e paralelamente a isso a gente já vinha construindo o guia, então acabou que eles saíram juntos, né, e você já tem aí à disposição de vocês. Dentro do guia de acolhimento, a gente procurou colocar uma diretriz sobre o que é acolhimento, qual é esse papel desse momento e como que a orientação educacional exerce acolhimento.
Temos aí a portaria 133, que fala sobre o retorno ao trabalho, né, ao teletrabalho. E aí, dentro dessa portaria, a gente tem uma questão de que no artigo 12, a forma que está descrito as ações da orientação educacional ficou super sucinto e não contemplando, né, a complexidade do trabalho desse momento. A gente já tomou consciência disso no dia que a gente viu publicado e já pedimos a retificação dessa portaria. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês já é dentro do que a gente entende como o que deve acontecer e o que a gente está buscando, né, uma nova redação dentro dessa portaria. E a circular 151, que essa é nova, novíssima. Ela já teve vários nomes, 137, 127, ela foi sendo construída, né, ao longo aí da jornada do processo de retorno às atividades. E essa circular, ela saiu agora no final de semana, ela traz o que a Ana colocou aqui para a gente, do planejamento curricular de cada etapa e modalidade. Ainda haverão outras circulares de cunho de planejamento curricular para algumas especificidades dentro da rede, ensino especial, escolas de natureza especial, algumas escolas ainda estão construindo, né, fazendo essa articulação para finalizar o documento de planejamento, mas o dos anos iniciais está aí à disposição de vocês. Então, aí alguém falou assim, estava printando a tela, embora a gente vá disponibilizar os slides, esse é um para você printar e buscar mesmo, cada um dos documentos que está aí, e colocar lá dentro do seu relatório de atividades dessa semana, essa semana de planejamento. Coloque lá no seu relatório um momento para você estudar essas portarias. Mari, tá, seu áudio está voltando para mim. Coloque lá no seu relatório um momento para você... Tá voltando, né? Daqui a pouco fecha, tranquilo, não desespera. Ela fez cara de desespero. Eu tento. E eu tô te ouvindo 3 vezes, que eu tô no YouTube. Peraí, tô tentando. Tá bem, já melhorou. Então, assim, esse é um trabalho que é importante vocês colocarem lá no documento de vocês, que vocês estão se apropriando da documentação. E se apropriar da documentação para ter clareza de posicionamento no comitê, para fazer uma fala de assessoria pedagógica, é super relevante. Então, podem colocar esse tempo dentro do seu relatório de atividade, né? Avisa a gestão que é nesse papel que você está colocando as suas ações, né? Nesse momento. E aí a gente tem os normativos de referência. Os documentos anteriores, eles são documentos desse contexto, desse momento. Esses documentos que eu vou falar agora, eles são os documentos que eles são referenciais e que eles perpassam o nosso trabalho independente desse contexto, e são documentos, digamos, que são acima desses contextuais. Então, o primeiro documento super relevante é o nosso documento do currículo da educação básica. Então, o currículo da educação básica, ele prevê para a gente, na orientação educacional, primeiro, o princípio da educação integral, e estabelece que princípio é esse. A gente tem os 3 eixos transversais do currículo, que nós somos muito guardiões desses eixos para auxiliar a escola como um todo a fazer uma ação interdisciplinar diante da educação para os direitos humanos, educação para a diversidade, educação para a sustentabilidade. E nesse contexto, por exemplo, a gente em maio estava na campanha do Maio Laranja. O que a gente estava fazendo naquele momento? Levando informação de acesso a direitos, de enfrentamento à violação de direitos. Esse conteúdo é um conteúdo educativo dentro do eixo de educação para os direitos humanos. Quando a gente faz uma abordagem dentro do Maio Laranja, falando sobre o recorte de gênero que atravessa essa violência, a gente também está trabalhando com uma educação para a diversidade. Então, eu estou trazendo isso para vocês como um elemento seguinte. Esse é um documento de referência. Nós, orientadores educacionais, temos uma função pedagógica, nós não somos um apêndice da escola, a gente tem uma função educativa para além de qualquer situação, problema, de qualquer contexto específico. Então, qual é o nosso grande chamado desse momento? Transpor. Como que eu faço uma transposição dessas normativas, dessa nossa forma de trabalhar para esse momento? E tem muito a ver com a gente descobrir quais são os canais de comunicação que a gente vai usar para isso, né? A gente tem ainda outro documento super relevante, que é o regimento das escolas públicas do Distrito Federal, que trazem lá nossas atribuições, qual é o perfil do nosso trabalho, e esse também foi um dos documentos que a gente usou na nossa argumentação sobre a retificação da portaria 133. Por quê? O regimento, ele não está em desuso, né? A gente continua com as nossas mesmas atribuições. Então, eu preciso de uma portaria de teletrabalho que honre as nossas atribuições regimentais. Então, né, se tranquilize em relação a isso, que a gente vai conseguir transpor, né, num documento, tenho nisso, estou acompanhando as movimentações.
Outro documento super importante para a gente, a orientação pedagógica da orientação educacional. Ela vai dizer para a gente os nossos eixos de ação, e são os eixos que a gente tem que perpassar nesse novo momento. Então, quando vocês estão perguntando o que fazer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cumprir as atribuições que estão no regimento. Com qual conteúdo? Com o conteúdo que está expresso no currículo da educação básica. De que forma? Da forma como está descrita na nossa OP. E aí, o que a gente tem como desafio desse momento é quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, quais são os canais que são mais apropriados para esse momento. E dentro da fala também da Ana Paula, eu acho que ela trouxe muitos elementos em relação à família, em relação a como que está pensada a área, que pode nos ajudar a desenhar as nossas ações na orientação educacional. E, por fim, a gente tem o normativo, né, a portaria número 3, de 6 de janeiro de 2020, é a portaria anual que estabelece, né, os critérios de atuação, e eu trago ele aqui como uma normativa de referência para que a gente tenha o cuidado com os nossos tempos de trabalho, para que vocês lembrem que a gente tem espaço de coordenação, que ele é muito importante, ele é essencial. A gente não pode reduzir o tempo de coordenação e planejamento nessa semana agora de acolhimento. Essa é uma primeira semana muito importante da gente mapear o trabalho como um todo, mas não se esgota aqui. Importante que durante as próximas semanas, os horários de coordenação de vocês estejam estabelecidos, que o encontro setorizado da orientação aconteça semanalmente, para que a gente possa ter troca, mais do que nunca a gente precisa, né, ter encontro entre os pares para a gente conseguir, de fato, se coordenar e não ter que ter retrabalho, porque, de repente, um material produzido por um colega pode ser utilizado por todos os outros. A gente não precisa ficar todo mundo desesperado, fazendo vídeo, criando, enfim, ideias mirabolantes para como a gente vai fazer o trabalho. A gente pode fazer junto. Esse é um dos chamados e do convite que a gente deixa hoje para vocês. E aí, pensando a nossa OP, eu deixo aqui um recorte da página 59 da UP. Quem não tem ela impressa, acho que todo mundo tem, mas se alguém por algum motivo deixou na escola, não tem acesso, entra lá na página da Secretaria de Educação, dentro das publicações, e lá dentro das diretrizes publicadas tem a nossa orientação pedagógica para vocês terem acesso, também está disponível no nosso canal no Telegram. E as intermediárias da orientação educacional também têm acesso. Nessa página 59, está posto assim, quais são os nossos eixos de ação e quais são as nossas metas. Então, qual é uma das ações super importantes nas quais vocês precisam se dedicar nesse momento? O eixo implantação da orientação educacional. Aí veja lá na meta da implantação, tem lá, qual a primeira meta? Estruturação do espaço físico. Nesse momento, o espaço físico foi retirado da gente. Significa o quê? Eu preciso reestabelecer qual vai ser o meu espaço de interlocução com a escola. Qual vai ser o canal que eu vou utilizar para conversar com os professores, qual vai ser o canal que eu vou utilizar para falar com a gestão, qual é o canal que vai ser de acesso às famílias, para as famílias entrarem em contato se necessitarem de algum atendimento individualizado. Essa etapa de implantação é muito relevante, de construir qual vai ser a nossa estratégia. E vocês também não precisam fazer isso sozinhos. Novamente, enderecem as questões ao comitê local. Por exemplo, eu estou com dificuldade de acessar um estudante. A escola tentou por telefone e não conseguiu, o telefone está desatualizado, o estudante, enfim, o número que está lá não atende. Vou tentar mandar uma carta. É possível, demora um pouco chegar, né? Mas posso tentar fazer um comunicado por carta. Não consegui retorno de forma alguma. Uma estratégia que eu sempre recomendo, porque costuma ser a estratégia mais funcional, é a gente fazer uma busca entre rede dentro da escola. O que acontece? Muitas vezes você não tem o telefone do estudante, mas você sabe que um estudante de uma outra turma mora na mesma rua ou mora perto. Então, assim, de repente, usar as redes sociais, aí seja o mural da turma dentro da plataforma, seja o WhatsApp, muitas escolas estão usando grupos de WhatsApp, e fazer um alerta, olha, não estou conseguindo contato com a família de tal estudante, alguém tem contato? Alguém consegue contactar essa família? Alguém tem uma notícia? A partir disso, muitas vezes você já consegue o contato. Vamos supor, não deu certo essa estratégia. É o momento de fazer uma articulação em rede. Vamos lá para a nossa última ação, aí, né, dessas ações que estão descritas. A ação em rede, ela busca o quê? A proteção social do estudante e a rede interna da escola. São as nossas metas, estabelecer como é que a gente vai funcionar, né, como é que a gente se articula, e também como que a gente protege. O que acontece? No momento onde a nossa ação educativa, ela está acontecendo por forma remota, e eu não consigo acessar o estudante de forma alguma, o que está acontecendo nesse momento? Eu estou com
com uma espécie de infrequência ou de uma situação de evasão. Não sei qual é o motivo, eu preciso identificar, preciso dar encaminhamentos. Quem é o nosso parceiro na rede de proteção ao direito da criança e do adolescente, considerando que escola é um direito da criança e do adolescente? Quem é o órgão de proteção? O órgão de proteção é o Conselho Tutelar. Então, nesse caso, é fazer um SEI para o Conselho Tutelar, por mais que assim, eles vão receber milhões de casos, assim, mas eles são o órgão responsável para isso. Eu já tentei articular a rede, tentei mandar e-mail, tentei mandar carta, não consigo contato com a família. O que eu posso dizer para a rede de proteção à criança é: temos uma criança que está desescolarizada nesse momento. E aí, o Conselho Tutelar vai fazer a busca ativa, porque é o órgão responsável por essa busca, né? Ação institucional. A ação institucional tem a ver com essa análise da realidade, a meta, planejamento coletivo, intervenção e acompanhamento. Aí, de novo, volto lá para a normativa 120. Mari, ainda está aberto o microfone. Dentro da ação institucional aí, quando a gente está pensando na análise da realidade, a gente está lá no plano de acolhimento falando da importância do mapeamento. Isso é análise da realidade. Isso é uma ação que a gente precisa fazer nesse momento. A gente vai fazer planejamento coletivo. Aonde é o espaço de planejamento coletivo? Dentro do comitê local e junto com os pares dentro dos encontros de coordenação pedagógica ou dentro dos grupos de planejamento que a escola estabelece de uma forma diferenciada. Então, assim, eu estou trazendo para vocês buscando trazer, né, não sei se estou conseguindo, uma correlação entre os nossos documentos de referência e o que é o nosso desafio desse momento, que é achar um caminho de exercer isso, mas que não está tão, digamos assim, não está tão distante, as coisas já estão muito mapeadas para isso acontecer, por meio do comitê local, por meio dessa estipulação do acolhimento, do mapeamento dentro da escola, e que não é uma responsabilidade da orientação educacional sozinha. O que a gente precisa fazer? Cuidar que isso aconteça. Não significa que a gente vai fazer sozinho. Eu posso me articular com a equipe de apoio à aprendizagem, posso me articular com as ações da gestão. Então, é importante a gente o quê? Se manter dialogando, né? E essa ação institucional, ela faz o quê? Com que a gente consiga olhar a escola como se a escola fosse um organismo vivo. E que a escola também precisa aprender. Então, no momento em que a gente está vivendo todos os desafios que esse tempo está trazendo para a gente, né? A escola se colocar no movimento de aprendizagem é super importante. Considerando que o diretor está, né, a gestão da escola, está articulando tudo, né, para acontecer, dando retorno aos professores, indo para a reunião, considerando que o professor vai estar na interlocução com as famílias, com o estudante, planejando o seu conteúdo. Quem talvez sejam os atores dentro da escola que tenham condição de talvez estar um pouquinho com o pé, um pouco mais atrás do fazer operacional, para chamar a atenção, assim, gente, a gente precisa olhar para isso. A gente entende que é orientação educacional e a equipe especializada de apoio à aprendizagem. São os dois serviços que estão regimentalmente comprometidos com a análise da realidade dentro da escola e com o cuidado com essa articulação do trabalho. Então, esse é o nosso papel estratégico nesse momento. E aí estão percebendo que eu estou falando sempre para vocês de ações que vão muito para o cunho coletivo e não tão para o atendimento individual. Então, nesse momento de chegada, a gente entende que os nossos trabalhos, eles vão muito para cuidar de um processo como um todo, e talvez daqui, né, 3 semanas, 4 semanas, a gente comece a ter demandas de ação individualizada, quando a gente começar a perceber, por exemplo, estudante que não está conseguindo acompanhar o processo que está sendo oferecido, essa coisa de estudante que foi contactado e não dá retorno. Então, a gente só vai conseguir perceber isso depois dos 15 dias, né, do bloco inicial de diagnóstico das atividades que estão sendo realizadas agora. E aí, todas as nossas ações posteriores que vem aí, ação junto aos professores, ação junto aos estudantes e ações junto à família, vai sempre buscar ação pedagógica individual quando for necessário, mas sempre uma ação coletiva para articular o que está sendo pensado como demanda institucional, de como a escola está funcionando nesse momento. E ações educativas baseadas no currículo. A ação educativa é uma proposta intencional, eu não preciso que haja um problema na escola para que eu entre em ação. E aí, como que a gente está pensando, por exemplo, esse contato com os estudantes e com as famílias, principalmente nos anos iniciais, e educação infantil? Que é importante a gente fazer uma interlocução e sempre pensar que o trabalho precisa passar pela família. Na verdade, a gente sempre pensa isso, né, na realidade presencial também. Mas nesse momento é ainda mais importante, porque muitas das crianças não têm autonomia para ter acesso ao conteúdo. Então, vamos supor, vou fazer uma ação educativa como essa de prevenção a, sei lá, abuso e exploração sexual de criança e adolescente,
ou eu vou fazer uma ação educativa voltada para desenvolvimento de competência socioemocional. Como que eu vou fazer isso? A gente entende que a melhor inserção da orientação educacional na plataforma Classroom é dentro das turmas já existentes. Como que isso pode acontecer? Cada sala de aula, primeiro ano A, vai ter a professora regente e vai ter lá uma aba, um tópico, que é como se fosse a sala da orientação educacional. Por que a gente recomenda que seja dentro lá da turminha? Quando você vai fazer uma oficina, o que você faz, em geral? Você vai lá dentro da sala de aula, né? E você faz a oficina para aquele grupo de estudantes. Ou você vai fazer uma reunião com as famílias daquela turma, você normalmente reúne ele naquele lugar. E no caso da plataforma, se a nossa sala de orientação educacional fica fora da enturmação, o que significa isso? Você vai ter uma sala onde vão ter todas as crianças matriculadas dentro da sua sala. Quem é a criança de cada turma, de cada segmento? Qual é o professor de referência dessa turma? Você vai ter um trabalho muito maior de organização de informação. E significa que o estudante vai estar duplamente matriculado na plataforma, que ele vai estar lá inserido na turma dele e na sala da orientação educacional. A gente entendeu, observando o fluxo da comunicação, que a melhor estratégia seria a orientação educacional ficar dentro da sala cotidiana, né, do estudante, onde a família vai lá buscar material, onde de repente vai acompanhar uma conferência, se a escola decidir que vai usar essa estratégia. Se a escola não vai usar a plataforma Classroom, se identifica que essa não é a forma de acessar essa comunidade, porque a análise da realidade mostrou. Vamos usar material impresso. O que vai acontecer? O material impresso da orientação educacional tem que ir junto do kit de atividades pedagógicas. Então, você vai articular para que a sua ação esteja junto com o que vai para aquela família, para não ser uma coisa desvinculada da outra. E a gente sempre tem a possibilidade de fazer uma ação integrada, ou seja, não precisa ser uma ação da orientação educacional tipo, separada da do professor. A gente pode comunicar uma atividade que ela alcance os dois objetivos, o que está sendo pensado pela orientação e o que está sendo já estruturado pelo planejamento curricular da área. Então, para a gente dar mais um passinho, vou à frente, né? Sei que eu estou falando demais. Nessa parte daqui para frente, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, mais objetiva. Por quê? Porque é um conteúdo que a gente conversou já em alguns encontros nas regionais, e também que foi falado ontem no encontro com a educação infantil. Então, vocês podem olhar o vídeo lá da educação infantil nessa parte e se apropriar um pouco mais se o que eu estiver falando aqui for muito rápido. E vamos ter tempo para dúvidas também, né? Então, respira aí um pouquinho comigo e vamos adiante. Quando a gente está trazendo todo esse contexto pedagógico, significa assim, olha, a gente vai fazer as coisas que a gente fazia antes, a gente vai trabalhar com os novos referenciais que a gente tinha antes, mas de uma forma diferente. Então, a gente está falando que a gente está, o quê? Em transição. E quando a gente está falando em transição, a gente está falando de transição de quê? A gente está saindo dessa aba aqui, né, da direita, onde a gente tinha um mundo com certezas, com a ideia de controle, de previsibilidade, onde eu podia fazer uma ação focada no desempenho e medir o que o estudante vai aprender, e quem vai ficar retido, quem vai avançar, quem alcançou, quem não alcançou, e muito foco no conhecimento que aquela criança precisava adquirir. Esse formato de trabalho não está disponível para a gente. Ele já não era muito interessante, né, quando a gente vai pensar os pilares para a educação do século XXI. Digamos que esse contexto colocou a gente agora com uma grande responsabilidade de conseguir avançar dentro daquilo que já era o desafio posto para a educação há muito tempo. E a gente precisa sair desse lugar de transitar, né, desse lugar onde a gente planejava. Eu sempre fiz isso junto com os professores, né? A gente chegava no início do ano, a gente fazia todo o nosso cronograma anual, a gente já sabia quando que iam ter as culminâncias, quando que iam ter as festas, quando que ia ter várias coisas, e a gente organizava o percurso para passar por esses lugares. E talvez se surgisse uma demanda fora do que estava, né, do percurso do controle, talvez a gente nem conseguisse ver, porque a gente não conseguia se adaptar, né, ao momento. Então, nesse momento de incertezas e mudanças, a gente pode se conectar com a ideia do fluxo de, olha, essa ideia aqui era uma ideia ótima, mas ela não deu certo, a gente vai precisar deixar ela aí, vamos ter que criar uma outra solução. Fazer o grupo pelo WhatsApp, mandar atividades pelo WhatsApp era uma ideia ótima. Mas eu estou percebendo aqui que tem um problema. Tem família que não retorna, o número da gente está ficando exposto para toda a comunidade escolar, tem gente que está me mandando mensagem no domingo, no final de semana, na madrugada, acho que esse recurso aqui não está legal para mim. Então, assim, se a escola define lá no seu comitê, olha, a gente está lidando com essas dificuldades aqui, com esse nosso planejamento, está na hora da gente rever o planejamento e mudar, ir e vir. Isso exige da gente muito mais flexibilidade do que a gente tinha anteriormente em termos de usar a flexibilidade
que sempre esteve disponível, né? A gente tem o tema da adaptação e presença, da gente conectar com aqui e agora. O que está funcionando para a gente aqui e agora? Qual a melhor estratégia para o aqui e agora? Esse contexto que a gente não sabe quando que a gente vai poder começar a fazer o retorno à atividade presencial, a gente ainda não sabe, dependemos do que vai acontecer aí na área da saúde. Quando voltar, a gente já tem uma percepção de que talvez quando voltar a gente tem que trabalhar de forma híbrida. Talvez a gente não possa trazer todos os estudantes de uma vez para dentro da escola. Talvez a gente tenha que dividir a turma e uma galera vai num dia, outra galera vai no outro dia, e paralelamente a isso ter os estudos dirigidos, né, pela televisão, por material impresso. Isso significa que a gente não pode pensar uma ação educativa que talvez seja muito longa, a gente precisa pensar por projeto. E a ideia é que a gente consiga se adaptar, né, a esse momento presente, construindo uma pedagogia, trabalhando com a pedagogia de projeto, com ações pontuais, onde a gente tem um mínimo de previsão, né? Tá, embora a gente tenha que sair desse lugar da previsibilidade, mas onde a gente já consegue assim, olha, eu não consigo mapear o que vai ser o ano letivo em agosto, mas eu consigo pensar o que vai ser as próximas 3 semanas. Então, para as próximas 3 semanas, qual estratégia pedagógica eu vou utilizar, que sequência didática eu vou usar, para, de repente, estar num centro de interesse daquela turminha. Essa é uma coisa que a gente pode levar como assessoria pedagógica para os professores, levando os professores a refletir um pouquinho, olha, como que a gente adapta a nossa ação? E, gente, essa transição não é simples, sabe? Eu estou falando que a gente está em transição e pode parecer, a gente vai sair daqui e vai para ali. Mas eu não quero jamais passar uma ideia poliânica de que isso é muito simples, que a gente é um clique e vai. Eu acho que é uma descoberta, é um processo. E a gente pode viver essa transição de uma forma criativa ou de uma forma ansiosa. Ou as duas coisas que eu acho que é para acontecer. Mas o ideal é que a gente consiga transitar da ansiedade para a criatividade. Isso só é possível se a gente perceber que a gente está, em vez de a gente ficar entrincheirado ali, não quero sair, né? Imagina você sair e ficar nesse quadradinho daqui, ó, não quero sair do meu quadrado. Mas a realidade está te lançando para a novidade. Então, como que a gente se deixa ir para essa novidade, num fluxo de aprendizagem e desenvolvimento que é para o estudante, também é para os educadores, com foco nos sujeitos. Quero demarcar muito esse espaço de transição, da gente tirar o nosso foco do conhecimento, do desempenho, e focar nos sujeitos da educação. O que isso significa, gente? Pensar agora, será que todo mundo vai dar conta de acompanhar isso? A gente não sabe, a gente está oferecendo, a gente vai testar, a gente vai ver isso. Será que vai ser possível, de fato, garantir que essas estratégias contem como um dia letivo? A gente está acreditando que sim, trabalhando para isso. Mas pode acontecer, e a gente pensando, né, de forma mais ampla, na diversidade, enfim, de sujeitos, né, que compõem a escola, tem uma possibilidade dessa ação não ser justa e possível. O que significa isso? Que a gente, de novo, vai ter que pensar assim, quem é o sujeito dessa ação? Quem é o sujeito que está ali sendo protagonista, tanto no processo de ensinar, como também no processo de aprendizagem e desenvolvimento? A gente precisa focar nos sujeitos e ser capaz de adaptar a nossa ação para que esses sujeitos consigam operar. Então, assim, eu não tenho como falar para vocês, olha, gente, vocês agora têm que gravar vídeo de todo mundo. Agora todo mundo tem que fazer uma aula com um PowerPoint super divertido, em conferência, 1, 2, 3 já. Eu posso até falar, mas se você é um sujeito que está nesse processo de inclusão digital, aprendendo dessas ferramentas, eu te colocar essa obrigação e essa camisa de força só vai te estressar e te gerar um adoecimento. Então, a gente precisa ser capaz vou trazer até a fala da Ana Paula, né, da paciência, da calma, da tranquilidade, da gente investir na atenção à análise da realidade, para que a gente consiga, de fato, ainda que a gente vá caminhar um pedacinho pequenininho, mas que a gente caminhe junto, que ninguém fique para trás. Eu acho que esse é o grande desafio desse momento. E aí, quando eu falo de transição, sempre gosto de trazer um pouquinho dessa metáfora do voo do trapezista. O voo do trapezista, ele mostra o seguinte, olha como é que está esse trapezista aí, né? Do lado aqui da direita. Ele pegou toda a sua força e energia e se lançou em direção a um novo lugar. Ele saiu do lugar aqui onde ele tinha um trapézio na mão, tudo confortável, sobre, né, controle e previsibilidade dele, e se lançou em movimento para uma nova realidade.
Nesse tempo do voo, até ele chegar na nova realidade, ele não sabe se ele vai dar conta de chegar. Ele não sabe se ao chegar lá no outro lugar, ele vai ter força para se segurar nesse novo lugar. Essa metáfora é uma metáfora muito importante para a gente entender como que a gente está fazendo essa transição. Por quê? Na vida, a gente várias vezes tem a escolha de fazer esse voo. A gente escolhe fazer essa travessia. Neste caso, a vida nos lançou do trapézio. A gente não teve escolha de, vou ou não vou. Fomos lançados, estamos todos em pleno voo. E aí a gente reconhecer essa dimensão do voo, de que o lugar da onde eu saí ele não está disponível neste momento, é muito importante para que a gente solte o apego àquela realidade e consiga fluir nesta nova realidade. Isso tem a ver com aceitação. E nessa aceitação há um domínio de luto. Então, quando eu escuto, eu tenho acompanhado, eu ainda estou vinculada à escola na qual eu trabalhava no ano passado, eu acompanho o grupo dos orientadores no qual eu faço parte da minha regional, e acompanhando também o Conversa das Intermediárias nas nossas reuniões semanais. E no Instagram, né, enfim, nos diversos contatos com grupos de educadores, minhas amigas, enfim, vários grupos de educadores também. Está todo mundo vivendo uma ansiedade, um medo, uma raiva. Isso tem um cunho emocional de gestão de crise. E aí, na crise, a gente às vezes não pensa bem, a gente não respira bem. E o convite é que a gente possa tecer rede. Para quê? Se de repente, nesse voo aqui desse trapezista que a gente está todo mundo lançado, se a gente cair, que a gente tem onde cair. Onde é essa rede? Essa rede é entre nós. Né? Essa rede são o nosso coletivo de orientadores educacionais, é o coletivo dentro da escola, é o comitê local, é o comitê regional, é a nossa capacidade de trançar, né, as nossas ações e ter pontos de apoio, de dizer assim, olha, essa estratégia aqui, ela está indo além do meu limite, da minha capacidade. Eu estou ficando sem dormir porque eu não sei trabalhar com tal plataforma, não sei trabalhar com tal coisa. A gente precisa ser capaz de conversar sobre isso, declarar nossos espaços de aprendizado e dizer assim, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu vou precisar de um tempinho mais para me dedicar para aprender. Como que a gente estabelece alguma estratégia entre precisar operar isso e ser capaz de fazer, né? Para a gente conseguir ter um acolhimento a gente mesmo, como servidor, para depois poder acolher também os nossos colegas, né? Seja os profissionais de educação e os próprios estudantes e suas famílias. E aí, qual é o nosso papel aí nessa transição, né? Apoiar na percepção disso. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com a gente ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho a percepção que elas estão tendo da travessia, como que a gente consegue se fortalecer, criar condições de fortalecimento, para que a gente tenha, de fato, uma travessia e não uma ruptura. Dentro da perspectiva dessa travessia, a gente está falando muito do acolhimento, e acolhimento não como uma coisa só do abraço, do apoiar, do estar junto, mas aliás, é um do estar junto, mas não é assim, de tipo, pode falar que eu te escuto, não tem a ver só com uma escuta aberta, tem a ver com a gente gerar ações pedagógicas que aumentem o sentimento de pertencimento, ou seja, eu pertenço a essa comunidade, nós vamos pensar juntos, nós vamos juntos, e porque o que aconteceu, gente, durante a suspensão das aulas? As crianças e suas famílias ficaram lá, né, desvinculados da escola, os profissionais também desvinculados da escola, e agora a gente está tecendo o retorno. Nesse retorno, é algo assim, olha, como que a gente se percebe como parte comum desse desafio? E que ninguém tem mais resposta do que o outro, está todo mundo no mesmo barco. Esse é o elemento de gerar ações de pertencimento. Por isso que a gente coloca lá no guia do acolhimento, por exemplo, em vez da escola começar as ações pedagógicas já com conteúdo formal, fazer uma atividade, por exemplo, como está sendo para você esse momento de isolamento? Me faz um desenho, escreve uma redação, ou seja, eu estou querendo saber como é que foi para você, eu estou me chegando, sabe, quando a gente está trazendo de volta uma pessoa, deixa eu saber de onde é que você está vindo, qual é a terra de onde você está chegando, né? Entender um pouquinho desse processo. Então, acolhimento não tem a ver com apenas boas-vindas, é a ideia da gente acolher tudo o que há, todos os desafios, e assim, toda luz e toda sombra, toda a nossa criatividade, toda a nossa inovação, e também as nossas dificuldades, nossos tempos de aprendizagem para a superação dos desafios. É um acolhimento que não começa e termina essa semana, é um acolhimento que vai percorrer durante toda essa travessia que a gente está fazendo, e pensar que essa travessia também não é assim, saímos hoje e amanhã chegamos num novo lugar, a gente está construindo esse novo lugar juntos, né? E aí, o que eu estou querendo reforçar na minha fala, não sei se estou conseguindo, mas no objetivo da gente investir nos espaços de diálogo,
investir no espaço de percepção da realidade e construir juntos o caminho dessa nova ação, né, que a gente precisa desempenhar. Vou passar um pouquinho aqui essa tela dos objetivos de né, do acolhimento, ele está escrito no guia, está no vídeo que eu falei para vocês de ontem, mas que tem muito a ver com investir nos espaços de participação e trabalhar nos princípios de convivência nesse novo tempo e principalmente dos pilares da educação para o século XXI. Ou seja, a gente fazer uma ação pedagógica acolhendo que neste momento é importante mais do que nunca investir em ações educativas que gerem o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender. Pensando, se o que eu busco enquanto escola é que haja pertencimento e engajamento à ação educativa, se eu faço uma atividade, por exemplo, para a criança auxiliar numa tarefa de casa, ajude a fazer, não sei, a arrumar a cama, a lavar uma louça. Como que é para você, como você pode ajudar a sua família nesse momento? Como você está contribuindo para a organização da sua casa nesse momento? Então, eu proponho uma atividade da criança aprender a fazer algo em casa e ainda relatar. Uma parte do relatar, seja em desenho, seja em escrita, ali tem um cunho de aprendizagem do conteúdo formal, digamos assim, né? Mas tem esse outro conteúdo para a vida, que é o objetivo da escola como um todo, e que nesse momento, o que a gente está querendo? Que as crianças não evadam, que a gente não perca, né, a conexão com as famílias e com o estudante. Então, todas essas ações podem ser pensadas dentro do acolhimento, pensando que a gente precisa acolher que esta é a demanda desse tempo, e que a gente precisa fazer adequação curricular, que a gente precisa adequar tempos e espaços, né? A Ana Paula falou muito da questão de não ficar tanto tempo centrado na tela, buscar indicar, por exemplo, tarefas que trabalham com psicomotricidade, investir em ações que gerem oferta educativa, e não que a gente precise controlar o que o estudante está fazendo, e essa é uma lógica de mudança de paradigma também muito importante, porque assim, se eu vou falar no menino pular corda, ou busque uma forma de, sei lá, de mexer seu corpo, e conta qual foi a brincadeira que você inventou. A gente pode dizer, mas a atividade vai ser brincar? A atividade vai ser brincar. O trabalho com a corporalidade é super importante, está dentro do currículo, e tem como a gente fazer essa entrega de atividade. Uma orientação de atividade que vai desenvolver, que vai ser um estímulo de aprendizagem e desenvolvimento. O que a gente quer do estudante? Promover aprendizagem e desenvolvimento. A gente precisa o quê? De novos espaços, né? Alguém pediu para eu voltar à tela anterior. Ui, será que eu consegui? Foi demais. Essa dos objetivos de aprendizagem, acho que né, a Adriana que solicitou. Elas vão estar disponíveis para vocês, tá bem, gente? Quem está copiando ou tirando print, a gente pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar. E vai estar salvo lá no YouTube para vocês verem com calma, pausar também. Já me alonguei bastante na fala, quero só deixar aqui sinalizadas as etapas do acolhimento, que tem a ver com a preparação. A preparação é isso que a gente está fazendo aqui, como que a gente arruma a nossa bagagem. Uma metáfora que a gente está usando para esse momento também, né, muito pegada, emprestada, né, da galera do serviço de apoio à aprendizagem, é a ideia de que a gente está chegando num novo país. Então, quando a gente está chegando num novo país, como é que a gente faz? A gente normalmente passa pela alfândega, né, tem que mostrar nossos documentos, a gente precisa saber como é que funciona essa realidade, né, pegar um mapa da cidade, e aí todo aquele documento que eu mostrei para vocês contextuais, esse é o mapa dessa nossa cidade. A gente está chegando com a nossa bagagem, que são os documentos, né, de referência, toda a nossa experiência, nosso papel, nossa identidade, essa é a nossa bagagem chegando nesse novo país. E a gente precisa se preparar para onde a gente vai. Como que a gente vai fazer? Aí, escutativa. Como que eu vou fazer uma escutativa de crianças nesse momento? E aí a gente precisa trazer um pouco da nossa criatividade, da nossa possibilidade de interlocução. Se eu estou numa escola onde, dentro do mapeamento da realidade, vai ser super possível inserir todo mundo na plataforma né, do Classroom, beleza. Eu consigo organizar um momento, né, como eu posso dizer, um momento de conferência e falar com a turminha, e fazer um momento de interação com eles. Embora eles vão ter todo o desafio de aprender a usar essa tecnologia e ver como que isso vai funcionar. Outra estratégia que eu posso utilizar, eu posso gravar um áudio e mandar no WhatsApp, e pedir que eles me façam um desenho, e depois registrar o desenho de todo mundo e contar uma história, por exemplo, construir uma história a partir dos desenhos, ou a partir da narrativa da turma e devolver isso.
construir isso junto com os professores, enfim, existem alguns caminhos, né? Então, assim, vou tentar fechar aqui minha fala para a gente poder, tô vendo que tem várias perguntas aqui, estou querendo cuidar das perguntas de vocês. O que é importante dentro desse acolhimento, dessa etapa, né? A gente criar condições de escuta, trabalhar com mapeamento, definir estratégias locais, o que funciona para a sua escola, para a comunidade que é usuário da educação naquela escola. De repente, uma estratégia que vai funcionar para o primeiro ano não vai funcionar para o quinto. E aí, como a gente estabelece estratégias diferentes, de repente, estabelecendo prioridades, a cada semana, de repente, você ir trabalhar com uma determinada faixa etária, ou, por exemplo, um dos conteúdos que é super importante para esse momento, principalmente para o segundo bloco do BIA, a questão de autonomia de estudo, rotina, organização. Você pode, por exemplo, como orientador educacional, preparar um material para essa organização, dando algumas orientações para como o estudante pode ter mais eficiência, né, no seu processo de aprendizagem, de aproveitar os estímulos que estão sendo oferecidos, se colocar à disposição, né, de como que eles podem entrar em contato com você, dentro da plataforma, lá no tópico, né, da sala, uma das coisas que a gente pensa em promover é criar um questionário, um Google Forms, onde a família possa lá registrar assim, eu queria uma orientação em relação a tal elemento, e aí vai chegar no e-mail do orientador educacional e vai poder dar esse retorno, né? Então, assim, esse é o momento da gente criar estratégias, construir junto, a partir desses direcionamentos. E, diante de tudo que for planejado, vamos realizar as estratégias, e depois de realizar, e durante a realização, a gente precisa monitorar. Novamente, falando assim, tudo que eu estou planejando hoje, quando eu for colocar em prática a partir da semana que vem, de repente vai me mostrar o que é muito efetivo e o que não. E o que não for, a gente precisa voltar para o desenho, voltar para o planejamento. E pensando que isso tudo é uma ação coletiva, tanto dentro da escola, como entre pares, dentro da orientação educacional. E aí, assim, a gente aqui na nossa conversa, né, dessa semana, a gente mesmo sabendo que a gente correria um grande risco, na verdade, uma realidade provável, né, de não comportar todo mundo aqui na sala com a gente achou que era muito importante estar em diálogo próximo com os orientadores locais, inclusive para colher quais são as experiências que vocês já estão tendo. Que resultados vocês já estão vendo aí nas ações que vocês estão fazendo? Além das inquietações, também tem soluções. E o objetivo é que vocês possam fazer isso lá nas regionais de vocês, que vai ser um coletivo um pouco menor, e vocês vão poder ter mais qualidade de interlocução. Então, assim, o que vocês, por exemplo, chega numa conversa, né, com os grupos lá dos orientadores dos anos iniciais, lá do Paranoá, né, aqui vocês estavam falando da rede do Paraná, e aí, colega, o que você está fazendo? Eu construí um vídeo animado. Disponibiliza o vídeo para todo mundo usar nas suas escolas, por que não? Por que cada um tem que fazer tá na viagem sozinho, né? A gente pode compartilhar os recursos que a gente está desenvolvendo, isso otimiza o trabalho, isso fortalece a gente como orientador educacional, e isso nos dá mais saúde para atravessar esse momento que é muito importante, né? E aí deixa essa mensagem final como uma grande inspiração, que é o tempo da nossa travessia, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Então, que a gente possa fazer esse tempo da travessia. Essa é uma mensagem de Fernando Pessoa, que sempre me acompanhou nos projetos de transição dentro das escolas. E aí quero trazer essa referência para vocês também. A gente está vivendo um tempo que é uma grande transição para todo mundo. Como que a gente normalmente lida com a transição nos anos iniciais? Tanto quando a gente está recebendo os estudantes que vêm da educação infantil, como quando a gente está, né, nos despedindo, apontando a direção, né, para os estudantes que estão indo para os anos finais. E como que a gente pega toda essa expertise que já é nossa e coloca aqui na nossa ação nesse momento. Então, assim, a gente tem um grande desafio de ação junto ao estudante, junto à família, e inicialmente, nessas primeiras semanas, é muito importante que a gente esteja focado na assessoria ao professor, para que ele seja capaz de fazer a entrega, que é o que faz com que o estudante venha, né, para a escola, é o que o estudante vem buscar, é o que é o direito dele. E aí, nessa travessia, eu quero relatar, por exemplo, uma experiência que para mim foi muito animadora hoje. Como eu falei para vocês, eu acompanho, né, algumas escolas nas quais eu já passei, que eu não, enfim, não consegui me desvincular e gosto de estar lá e colaboro quando eu posso. E eu pude ver a trajetória de uma professora que o apoio a ela foi importantíssimo para ela fazer a travessia. Do lugar do desespero, onde, gente, não vai dar certo, como assim, como que isso vai acontecer, não pode fazer isso de jeito nenhum, darará.
e ela conseguiu fazer a atividade, começou a desenhar atividades, desafios de acordo com o curso que foi semana passada, enviou para as famílias, né, ontem a primeira atividade como um teste para ver se ia dar certo. E hoje ela coloca no grupo toda feliz. Gente, olha o resultado da resposta, olha a primeira entrega de atividade de um dos meus estudantes, e ela toda animada, e a mensagem dela, mandou a fotinho, mandou o texto, mandou a foto da atividade da criança, e no final a frase, vai dar certo. Então, eu queria deixar essa experiência para vocês. E foi possível para ela se lançar no trabalho com as famílias e com o estudante, fazer isso, porque ela estava junto. E porque houve uma equipe de coordenação, de planejamento, onde tinha orientação educacional presente, para auxiliar, para construir esse caminho da nova realidade. Esse é o nosso papel estratégico nesse momento, colegas, a gente estar de braços dados, tecer a rede, para que a gente possa, todo mundo, enquanto escola, atravessar para esse novo tempo e, feita essa travessia, a gente com certeza vai colher muitas coisas positivas para a continuidade dos trabalhos, né? E também de formas da gente se colocar. Eu acho que vai ser um grande momento também de fortalecimento da orientação educacional. Enfim, sou eu, né? Aqui toda otimista e esperançosa de que isso aconteça. Vou interromper aqui a minha apresentação e me disponibilizar a vocês para a gente tirar dúvidas e conversar um pouquinho de como que tudo isso que eu falei e que a Ana Paula falou chega até vocês e o que a gente pode fazer junto. Para coordenar aqui a nossa fala, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no chat. Quem quer falar, escreve assim, quero falar, eu já chamo aqui, a gente vai fazendo a linha aqui das falas. E está com vocês a palavra. Se tiver alguém também que quer abrir o microfone e se colocar, pode também. Rosana, por favor, abre seu microfone e participa aqui com a gente, trazendo um pouquinho de como você está percebendo. Oi, gente. Uma coisa, é uma angústia, assim, porque como que nós vamos nos comunicar com as famílias, com os pais e tudo? E os professores dos anos iniciais, eles estão muito com o WhatsApp, e montando as turmas, falando com os pais, e vendo atividades. E no final de semana eu estava lendo muito, investigando muito sobre, assim, a etiqueta com os alunos, né? Como eles vão lidar com isso, como vai ser a fala deles, vai ser posicionamento, para a gente poder dar subsídios ao professor, para ele criar suas regras. A gente estava da sala virtual, né, e tudo. E lá teve uma coisa que me chamou a atenção, diz que o WhatsApp, ele é um canal, não sei se se fala canal, muito perigoso para entrar qualquer pessoa nos grupos. Não, parece que não tem a segurança. E aí eu fiquei me perguntando desses problemas que a gente tem com assédio virtual, né, com as crianças. E aí eu fiquei meio que em pânico, né? Porque os anos iniciais eles vão usar muito isso. Como é que a gente vai proteger? Como é que a gente não vai deixar ninguém entrar ali? Como é que sabe se entrou alguém? Se não entrou alguém. E aí, isso, desde aquele dia, tá me apertando o coração, porque como que nós vamos cuidar dos nossos anjos mais ainda agora? É isso. Olha, uma estratégia que a gente... Ana Paula, queria te trazer para junto de mim também, se tiver alguma sugestão de como responder as perguntas, se coloca também. Rosana, eu penso assim, para a gente na orientação educacional, desde quando começou a discussão sobre os canais de comunicação, o WhatsApp especialmente, a gente, quanto gerência, a gente ficou bem resistente em relação ao uso do WhatsApp, porque embora ele seja uma ferramenta super acessível, né, hoje em dia todo mundo tem, né, quase todo mundo, assim, tem o WhatsApp, tem um celular, mesmo quem não escreve, muitas vezes manda áudio, consegue ali, né, se comunicar com esse canal. A gente entende que, assim, as escolas, dentro do comitê local ali, né, tem a sua autonomia para fazer o desenho das suas estratégias, e se a escola definiu que essa é a estratégia, a gente precisa se adaptar, mas eu vejo algumas questões. Eu vou te falar, assim, quais são as questões da gerência. A primeira delas, e a gente está estudando também para descobrir uma forma enfim, resolver isso,
que é a questão da privacidade do seu número, né, e de ter um tempo de resposta, das pessoas entenderem que você vai ter um horário de trabalho. Duas estratégias já apareceram em conversas com os orientadores da educação infantil e também com as intermediárias. Uma primeira estratégia é de você ter um chip, que é o chip do WhatsApp, que é para o trabalho. Essa seria uma primeira sugestão que surgiu. Que, enfim, ainda vejo ressalvas nela, mas é uma ideia que já surgiu no coletivo. A outra de usar uma conta, de configurar a conta para a conta ser uma conta comercial, ou uma conta privada, que tem alguns elementos que geram um pouco mais de, como eu posso dizer, de segurança, né, na comunicação, de formalidade, né, nessa comunicação. A gente está estudando essa estratégia porque apareceu com muita força. O canal que a gente sempre sugeriu e é o que a gente está utilizando é o Telegram, porque o Telegram só vai ter acesso ao meu número quem já me tem como número, na verdade, que aparece lá, ou assim, eu tenho um canal de transmissão e eu tenho como ter uma relação, eu acho, um pouco mais profissional. Mas para isso eu precisaria que todas as famílias baixem o Telegram nos seus telefones e queiram usar essa tecnologia. Então é um mapeamento e uma escolha coletiva. Já em relação ao cuidado com a criança, em relação ao enfrentamento, né, a abuso, exploração sexual, dentro do grupo, da turma, é essencial que os professores façam ali a checagem, de entrar na turma e ver quem são as pessoas, os participantes daquele grupo. Então, tem como você montar o grupo e fechar ele e ficar administrando ali, isso é possível. Isso mesmo, porque dentro do grupo do WhatsApp a gente tem os administradores, né? Então é muito interessante que o professor não esteja só como administrador, porque é complicado para ele também. Mas ele pode ter mais duas pessoas para auxiliá-lo ali, para que esse grupo de fato esteja ativado. Achei as suas considerações muito interessantes. São observações necessárias, porque a gente precisa mesmo organizar esse espaço como um espaço favorável ao aprendizado, né? E não como algo que possa vir a acontecer de ruim. É isso mesmo. Gente, mais alguém mais quer colocar aqui? Tem muitos textos, eu estou vendo aqui várias falas aparecendo, não sei se estou conseguindo acompanhar todo mundo. Boa tarde. Se a Marina tiver feito uma curadoria aí. Michele, assim, dentro... Tem alguém querendo falar? Boa tarde. Depois eu falo. Então, Bia, né? Eu acho que era fala ou... Isso. Eu queria só uma dúvida minha. Uhum. Por exemplo, quando eu vou fazer o atendimento individual de uma criança, por exemplo, se ele for ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou assim mesmo pelo Meet, eu tenho muito receio de saber, assim, por exemplo, o ambiente, será que ela está segura? Será que esse é o momento da gente fazer esse atendimento individual para a criança ou para o adolescente, através, assim, do WhatsApp ou do Meet? Essa é uma questão que me inquieta muito, sabe? Aí eu queria saber se vocês têm, assim, alguma sugestão de como a gente fazer esse atendimento de uma forma segura, sabe? E mesmo a questão, assim, por exemplo, porque um atendimento sigiloso, quem me garante que às vezes não está sendo gravado aquele atendimento, sabe? Tudo isso me preocupa muito nesse momento. Sim. Bia, a gente super tem essa preocupação com você. A gente, por exemplo, uma das coisas que a gente mapeou muito, que a gente está em interlocução com o pessoal da segurança, né, da criança e tal, com as minhas do 18 de maio, o que a gente queria que houvesse? Vou te falar para você, assim, qual é o nosso sonho, né? E a gente está sonhando, se a gente sonha é porque é capaz de existir, né, a gente só precisa criar condições de materializar. A gente gostaria que houvesse na plataforma, e aí isso é enfim, está para além da gente está aqui com a ideia dando trabalho para os outros, né? Que houvesse um botão, por exemplo, de alerta de segurança, a criança que precise de um apoio, que ela pudesse acionar algum tipo de coisa que dá esse aviso, né, de que ela precisa de suporte. Porque essa possibilidade de controle do lugar onde a criança vai estar, a gente não vai ter.
A gente não tem como ter esse controle. Tudo que a gente pode fazer é, por exemplo, uma das estratégias que eu estava falando com as meninas do 18 de maio, que elas estão vendo se é possível, que seria a gente criar tipo um game, fazer um caminho como se fosse um vídeo, um gamezinho mesmo, para ficar dentro da plataforma, a gente criasse um link, por exemplo, e tivessem vários desafios como se fosse um jogo, e a criança poder optar, por exemplo, assim, se você se sente, vamos colocar a questão do abuso. Você se sente desconfortável com alguém que, sei lá, que toca suas partes íntimas, isso é um bonequinho, uma imagem, alguma coisa lúdica, né, numa linguagem lúdica, onde a criança, se ela está bem, ela vai para um caminho. Se ela se sente desconfortável com algum adulto, ela vai por outro caminho. E isso dá o alerta, entendeu? Para a gente poder fazer as nossas ações de notificação. Esse é um dos sonhos para a gente, mas ainda está no nível do sonho. Então, o que a gente vê como uma ação possível? Criar códigos, aquela coisa assim, e aí começar a conversa, sabe essa coisa assim do comer pelas beiradas, né? Em vez da gente começar a conversa indo direto no objeto da conversa, é conversar assim, como é que tá aí na sua casa? Quem tá com você aí agora? Então, você vai mapeando as coisas. E assim, a gente percebe que nessa ação, a gente precisa dar informação sobre canais de denúncia, onde a pessoa pode criar, né, buscar um suporte, mas a gente vai ter uma limitação na escuta inicial. Então, a criança, né, só vai relatar quando ela, de fato, provavelmente não estiver sendo vista. Esse é uma limitação desse momento e que a gente está acolhendo na dor, mas que é uma limitação do momento. E aí, assim, a recomendação que a gente dá, na verdade, em relação a como lidar com uma situação de violência doméstica, de suspeita de abuso, é a mesma situação que a gente tem quando a gente está na escola. Você não vai fazer perguntas para saber mais ou para investigar. Surgiu uma dúvida, qualquer dúvida, você vai fazer o seu relatório de notificação para o conselho tutelar. E vai dizer qual foi o contexto, qual foi a suspeita, e acabou. E quando eu falo acabou, não significa não olhar nunca mais a criança, né? Mas assim, se colocar perto, disponível, mas não ficar fazendo indagações ou atendimentos que possam colocar tanto a criança, né, em maior risco, como você também, de estar sendo vista, de repente, pelo abusador. Então, a gente entende que a gente vai ter uma limitação nesse tipo de atendimento nesse momento, em relação a casos mais graves. Mas em casos que são mais simples, a gente pode também falar assim, olha, esse é um momento de uma conversa íntima. Vamos falar, enfim, vai falar sobre assim, vamos trazer algum conteúdo que é muito especial para a sua criança. É importante que ela, nesse momento, né, tenha uma possibilidade de não ser interrompida, de ter atenção. Vamos fazer um teste de atenção com a criança, e aí tentar deixar ela mais reservada. E aí checar com a criança, tá sozinha mesmo? Não tá, né? Então, essa é uma estratégia que a gente já vê como possível. Não sei se a Ana Paula já mapearam outras possibilidades também. Eu percebo bem o que você falou, Michele, o trabalho com uma rede de proteção, que vocês já fazem isso muito bem, né? É um grande alicerce para esse trabalho, para essa organização sistêmica, porque o que ela apresentou é algo que pode acontecer mesmo, né? Nós estamos entrando numa situação que a gente ainda não tem um domínio, que é a casa, né? E a gente precisa mesmo contar com as pessoas a nosso favor, e a rede de proteção é, de fato, de suma importância. Eu gostaria de ficar até o final, mas estou sendo convocada para uma outra reunião, né? Convocada. Eu quero agradecer muito por essa partilha de conhecimentos. Eu observo que é uma ideia incrível da gerência, né, Michele? Receba os elogios carinhosos da Diretoria de Ensino Fundamental, da GEFAI, da GEDESC, da GEFAF, que estarão com vocês. É muito legal a gente dizer o que as gerências estão fazendo em prol da educação para um conhecimento de rede, né? Como eu estava comentando há uns minutos atrás.
Nós precisamos observar que nós estamos nesse contexto, esse contexto nos pertence, não trabalhamos em caixinhas, conhecer o que a orientação faz, o que a diretoria de ensino fundamental para os anos iniciais, finais, desempenho faz, assim como educação infantil, ensino médio, é uma forma de agregar essa união, porque nós vamos precisar de todos. A gente só vai conseguir o sucesso de qualquer ação se nós estivermos juntos mesmo, trabalhando pelo bem comum, e o bem comum que nós temos é a educação, né? É o aprendizado desses estudantes, é que ele acredite que ele pode ser cada dia melhor, e isso perpassa pelas nossas mãos. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade, colocar toda a gerência de anos iniciais à disposição de vocês, sempre que precisarem, porque eu acredito nessa acolhida, eu acredito no trabalho que a orientação faz. Ai de nós, se não tivéssemos vocês com um trabalho tão incrível que fazem. Eu quero agradecer mais uma vez, registrar minha gratidão e deixar bem claro que estamos aí, tá? Para o que der e vier, estamos juntos. Michele, eu tenho uma dúvida. Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida, veja se você consegue me tirar. Existe uma possibilidade de fazer uma pasta, ou no Google Classroom, ou no @edu, somente do site, para nós recebermos todo o seu material, os slides, e outros textos, e outras informações? A gente já está trabalhando com as nossas intermediárias, elas estão também se adaptando e construindo as salas de aula da orientação educacional de cada regional, e aí cada uma delas está organizando esse material para disponibilizar, não só esse, como outros, né, importantes para a orientação e para a articulação do trabalho. Na semana que vem, inclusive, a gente vai ter um momento de reunião para poder alinhar um pouco mais essa estratégia, então já essa ação eu acho que vai estar em andamento para todas as regionais. Independente disso, a gente já está encaminhando para todas as intermediárias, está disponível no Telegram, e sim, é possível uma sala de orientação educacional por regional. Não tem como a gerência fazer uma sala geral, porque o número de... Vocês entrariam como se fosse uma estudante, né? O número de pessoas em uma turma na sala de aula do Google é de 1.000 estudantes, ou seja, de 1.000 participantes. Não caberia todo mundo na sala. E aí, assim, a gente teria a possibilidade de fazer um material por etapa. Tchau, Ana Paula, desculpa, né, interrompi a despedida, gratidão, muito obrigada pelo retorno. Obrigada por tudo, gente. Até a próxima, quando vocês quiserem, tá? Tchau. Obrigada, muito obrigada. Tchau, fique em paz. Então, assim, Sandra, existe uma possibilidade da gente fazer, por exemplo, uma sala central, né, da gerência, mas a gente acredita que a melhor estratégia é ser regionalizado para vocês terem não só o material, mas terem interlocução, ser o lugar de vocês de coordenação, de troca de materiais mesmo, tá? Vocês repassam para as intermediárias e elas repassam para a gente, e a gente consegue interagir melhor. Obrigada, gente. Tá bom? Mas a gente fica à disposição. Agora por tudo, aí foi maravilhoso estar com vocês. Oi, Michele, eu queria só um pouquinho antes de alguém falar aí, pode sim. Eu queria só notificar para vocês, a gente tem uma estratégia de avaliação que a gente é muito importante, de colheita do aprendizado de hoje. Queria que vocês acessassem aí pelo celular ou por uma aba paralela, né, na plataforma aí de vocês, no link www.mente.com, vai aparecer uma pergunta para vocês, né, sobre o que vocês estão levando desse encontro, e aí você aperta o código 581043 e participa. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem clicar mais rapidamente, chegarem, né, nessa avaliação, e a gente vai concluir o dia de hoje mostrando esse resultado, que é uma colheita coletiva, que para a gente é super importante. Então, vou aqui no chat colocar o caminho e sigo aqui à disposição das conversas. Michele, eu queria só... tem aí o Agnaldo e antes a Lídia, inscritos que querem falar.
Antes disso, eu queria só registrar a participação da Elisângela, que ela ontem já colocou essa questão, e aí tá colocando hoje novamente, né, um pedido de ajuda em relação a como engajar as famílias. Tem muitas perguntas, tanto no chat do YouTube quanto aqui no chat do Meet, em relação à infrequência. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria fazer uma fala breve em relação à questão dos atendimentos individuais. Nessa questão específica, a gente tem uma dificuldade que é enorme. A gente entende que vai ser um desafio, mas a nossa intenção aqui é buscar o nenhum a menos. A gente sabe que isso talvez possa ser, né, assim, enfim, vou colocar de novo, é um desafio, mas a ideia é que a gente faça todos os esforços para que nesse momento em que já existe, a gente sabe, uma diferenciação grande, uma dificuldade muito grande da democratização do acesso, porque a gente sabe o tanto que a nossa rede, com mais de 450 mil estudantes, ela é extremamente diversa. Então a gente tem estudantes que tem todas as condições, que tem uma família que pode auxiliar, que tem um computador que pode usar, que tem internet à disposição, e a gente sabe que tem estudantes que não têm nenhuma dessas variedades, nenhum desses acessos, e inclusive às vezes nem luz elétrica, enfim, né? E que vai ser muito difícil a gente estar conseguindo acessar a todos. Mas a ideia é que a gente possa usar todos os recursos possíveis para atingir cada um dos nossos estudantes. Então, se esse estudante não tem internet, a gente vai tentar alguma forma, como a gente falou aí já, algumas ideias de alcançar esse estudante pelo telefone. Esse estudante não tem o telefone, a gente vai usar alguma estratégia né, por escrito para tentar alcançá-lo. Enfim, a ideia é que a gente possa, de fato, se esforçar para estar atingindo toda a nossa rede, né? Essa foi, inclusive, uma fala do Davi, secretário, né? Davi, né? Secretário executivo Davi. É uma intencionalidade da secretaria, não só para orientação educacional, mas, né, para todos os serviços da rede, para que possam ser possibilitados. Então, queria deixar aí essa fala, a questão deixar de perguntas frequentes aí sobre a infrequência e passar a palavra para a Lídia, se for possível. Uhum. Boa tarde, meu nome é Lídia Guimarães, sou da Regional Campinas. Na verdade, eu acho que a minha dúvida vai ficar em suspenso, porque a colega já saiu aqui da nossa sala, mas seria com relação ao planejamento, a forma como ela colocou, o planejamento pedagógico. Uhum. Até hoje, eu nunca interferi em planejamento pedagógico, de professor, sempre foi a coordenadora e a supervisora. Uhum. Então, eu fiquei em dúvida qual seria o papel do orientador nesse momento, em relação ao planejamento estritamente pedagógico. Quero ressaltar que em crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, eu já me coloquei materiais psicopedagógicos, eu ofereço esses materiais, coloco como sugestões, faço buscas, pesquisas para ajudar o trabalho do professor com aqueles estudantes que têm alguma dificuldade ou que a gente perceba que já há um transtorno, uma deficiência, mas ainda não veio essa investigação, tendo em vista, inclusive, a fragilidade da nossa rede, mas, no geral, eu ainda não tinha exercido esse papel. Como que vai se dar isso? Não vai haver um confronto entre a coordenadora e a supervisora? Eu fiquei um pouco em dúvida com relação a isso. Tá. Que bom que você trouxe seu questionamento, super importante. Enquanto ela estava falando, eu vi que vários colegas também, né, colocaram algumas inquietações em relação a isso. Quando ela trouxe aqui o planejamento, né, curricular, o que está sendo pensado, não é na ideia de que a gente vá interferir no planejamento do professor,
o que a gente vai fazer lá junto. Tem uma coordenação para isso, né? Coordenação pedagógica, supervisão. A ideia é que a gente esteja disponível para fazer uma assessoria pedagógica nesse sentido criativo mesmo, de ampliar possibilidades, de conseguir compreender os desafios que os professores estão passando e a gente está junto. Mas o nosso papel é muito mais nesse sentido de olhar o contexto da relação ensino-aprendizagem, de qual estratégia talvez seja mais adequada para um perfil de determinado estudante, como vocês vão estar participando do mapeamento, estar com o professor e com a coordenação pedagógica nesse desenho. Não tem a ver com você fazer o planejamento junto, não. A informação aqui é muito mais para que vocês tenham acesso mesmo a essa informação de qual é o plano geral proposto para a etapa e modalidade, e a gente conseguir caminhar junto. Mas a ação pedagógica de planejamento, de desenvolvimento das atividades, das tarefas, né, é do professor junto à coordenação pedagógica, e a orientação educacional fica ali como um suporte, como um ampliar repertório de abordagens ou de temáticas, auxiliando, inclusive, dando dicas, né, para poder fazer uma atividade que seja interdisciplinar. Às vezes aquela coisa do olhar, eu falo que é o olhar marciano. Muitas vezes, assim, quando eu chegava na sala de coordenação, eu era o olhar marciano, porque estava todo mundo imerso naquele planejamento, e sabe quando você já não vê mais, porque você está vendo a mesma coisa o tempo inteiro? E aí você com esse olhar de falar assim, gente, será que não seria melhor a gente fazer, será que a gente não conseguiria cruzar essas duas atividades aqui em vez de fazer uma só? Será que a gente não poderia potencializar essa atividade usando tal recurso? E aí é isso, né? É estar junto, mas não é fazer por eles e nem é estar com. Essa que é a ideia. Muito obrigada, esclareceu bastante. Ai, que bom. Que mais? Michele, antes de passar a fala para o Agnaldo, que é o próximo inscrito aqui, queria que você pudesse dar uma palavrinha para Elisângela sobre como engajar as famílias. As famílias. Olha, eu penso que uma das ações muito importantes no engajamento para as famílias tem a ver com a gente significar o papel da escola neste momento, né? As famílias, assim, cada um aqui é família, né? Cada um está dentro do seu lar, compondo a sua família da forma como está. Imagina quantos desafios que você tem, né? Entre cuidados da casa, as tarefas de trabalho. Muitas vezes, assim, eu tenho conversado muito com as amigas que estão com os filhos já nessas plataformas, né, de escola privada, que estão enlouquecidas com o tanto de atividade, com a falta de percepção de qual é a relevância disso nesse momento, que, dentre tantas coisas que ela tem que fazer, tipo, acompanhar o filho, mais do que ser uma relação amorosa, de estar apoiando o filho nessa etapa de aprendizagem e desenvolvimento, se torna um obstáculo relacional na família. E isso, na verdade, desengaja, né? Então, qual é uma estratégia de engajamento? Eu acho que a primeira estratégia de engajamento é uma fala, de fato, amorosa sobre o papel da educação nesse momento, contextualizando como que a escola vai atuar e perguntando para a família, assim, qual é o nível de suporte, de possibilidade de acompanhamento que essa família tem. A partir do momento que a família ela é escutada, que ela pode participar na construção desse processo, ela se sente pertencente. Então, a ação de acolhimento e de mapeamento dialógico com a família é um dos elementos cruciais dessa ação de gerar engajamento. E a insistência, né, sempre. Que é assim, a família não deu retorno, você está respondendo à família, você vê que a família não está conseguindo acompanhar ou dar a resposta que a gente julga que seria adequada para aquele momento. É de fazer um atendimento individualizado. Pelo menos é o que eu fazia, né, na escola com atendimento presencial, e eu acredito que no atendimento à distância permanece a mesma estratégia. Vão ter famílias que vão se engajar com um primeiro estímulo, tem outras que vão precisar de um segundo, e isso é pensando em ações coletivas, né, e vai ter aquela família que ela só vai se engajar quando a gente for chamar para um atendimento individualizado, que é marcar um horário, fazer uma conferência, fazer uma chamada telefônica, até falar um pouquinho sobre a história da chamada telefônica, é uma das coisas que está na portaria, que está dando super ruído, né? Uma das perspectivas que a gente imagina, né, que vai acontecer no nosso trabalho daqui a 3, 4 semanas, é que a gente vai conseguir ter mapeado quais são as famílias que não estão acompanhando esse processo. E aí a gente vai precisar fazer um mapeamento, assim, quais são as famílias que não estão conseguindo acompanhar, por uma questão de precariedade de acesso à internet, de equipamento, ou se é uma outra questão.
E aí, a depender da questão que está sendo apontada, se é desinteresse, se é porque não faz sentido, se é porque está sobrecarregado de tarefas, e aí, nesse sobrecarregado de tarefas, assim como uma mãe não pode dizer assim, eu não vou levar meu filho para a escola porque eu estou sobrecarregado de tarefas, não tem como a família simplesmente não dialogar com a escola, buscando um caminho de como estimular o seu filho no processo de aprendizagem. Pode ser que a família não dê conta de alcançar todas as atividades que estão sendo propostas, e aí vamos redesenhar uma que seja, que se adeque à realidade daquela família. Mas não fazer nada não é uma possibilidade, né? Então, assim, mas como que eu vou chegar se a família chegou nesse limite? Só num contato individualizado. Então, é isso, a gente precisa de tempo, porque a gente precisa esgotar as estratégias iniciais até chegar nesse ponto que eu preciso de ter um contato individualizado. E aí, para esse contato individualizado, na portaria, enfim, na proposição da política, o que a gente imagina? Que se tenha um dia no seu plantão de atendimento onde você vai poder ir à escola e fazer a ligação lá na escola para poder conversar com essa família, se a família não estiver acessível por outro canal de comunicação. Então, assim, essa é uma das formas também de contato com a família, de engajamento, considerando que a gente não pode atender presencialmente, pelo menos até a saúde permitir, a gente está acreditando que isso não vai acontecer até o final de julho. E talvez lá na última semana de julho a gente perceba que já passaram, né, as 3 semanas iniciais aí de inserção, né, nesse ensino remoto, e tem criança que ainda não deu nenhum retorno. Vai ser o momento da gente ir atrás da família, porque a família, nos anos iniciais, ela é muito relevante para fazer esse engajamento, né? A criança, de forma autônoma, talvez não consiga acessar o que a escola está propondo. Não sei se eu te respondi, na verdade, né, assim, mas o que eu entendo, e outros colegas também que se tiverem outras ideias, venham aqui para colaborar, né? Eu entendo que a nossa ação de engajamento é muito nessa construção de sentido e dialogando sobre a limitação da família, da gente ser capaz de também dialogar e se adaptar com o que a família está apresentando como limite. Respondeu sim, Michele, muito obrigada. Elisângela, queria também deixar como sugestão a leitura do guia de acolhimento. No guia de acolhimento, ele traz algumas estratégias também, né? Traz uma fala sobre isso e traz também possibilidades de estratégia de como engajar a família, né? De como, enfim, se relacionar com a família nesse momento. E aí queria só fazer uma contribuição rápida nesse sentido também, que uma das questões que eu acho que é importante a gente estar tentando sensibilizar as famílias, porque eu tenho ouvido isso de algumas delas, no sentido de o quão importante é o estudante estar vinculado às ações educativas, mesmo nessa situação adversa. Eu tenho ouvido muitas famílias falarem: prefiro que o meu filho reprove mesmo esse ano, e aí o ano que vem comece do zero. E aí eu tenho feito muito uma fala no sentido de, olha, não é uma questão de passar ou reprovar nesse ano, né? É de manter ele vinculado, assim, que o nosso cérebro é como um músculo, né? Então, se a gente malha bíceps, e de repente para esse músculo, né, você vai parar aí o quê? Já se vão 3 meses. Quantos meses mais a gente ainda não sabe? Esse músculo que você malhou, não é que ele vai parar naquele estágio e depois retomar da onde ele parou, né? Ele vai retroceder e aí você vai ter que voltar do início para poder trabalhar tudo de novo. Então, é importante que as famílias entendam que, ainda que não seja o contexto ideal, você precisa manter a estimulação educativa, pedagógica dos nossos estudantes, de alguma forma, para que não é só uma questão de avançar, mas para que eles não percam o que eles já ganharam até agora. E aí, enfim, queria passar a fala para o Aguinaldo. Ok, boa tarde. Eu sou aqui da Regional do Guará e eu trabalho no CF2 da Estrutural. A sua última fala, Michele, veio ao encontro até do que eu quero falar. Eu sei que falou muito que a gente precisa fazer o mapeamento das famílias, precisa considerar os sujeitos, precisamos considerar também muito a diversidade dos sujeitos. E a gente perdeu o chão da escola. Nós vamos fazer um contato direto, família profissional, família orientador, família professor,
família direção. Então, assim, a gente vai acessar os alunos em loco. E em loco, a gente vai acessar cada sujeito na sua realidade. E aqui eu quero falar como alguém que vai estar dos dois lados, porque eu tenho um filho que tem aula pela internet, e ele é da educação infantil, ele é do 2º ano do ensino fundamental. E, assim, eu quero falar da dificuldade que é para se acompanhar essas aulas. Eu tenho toda uma condição de pegar o material disposto na plataforma e imprimir para ele acompanhar. E no dia que eu não consigo imprimir esse material, eu vejo a dificuldade da aprendizagem dele só pela tela do computador. Então, olhando para isso, olhando para a realidade da minha escola, eu já fico preocupado por isso, né? Mas eu quero falar também que, como a gente vai fazer um contato direto com a família, eu já estou pensando que nós vamos ter alguns conflitos de pais com professores, principalmente. E aí eu penso que o orientador educacional também deve ficar muito atento a esses conflitos para poder fazer umas mediações. E eu queria que você pontuasse também a questão dos alunos faltosos. Você já até chegou a falar aí que a gente precisa buscar a rede, né, principalmente o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. A partir de quantas faltas, de quanto tempo a gente precisa buscar o Conselho Tutelar, fazer essa notificação. Também a importância da gente fazer contato com outros alunos que moram na mesma rua, talvez conheçam o aluno. Enfim, buscar fazer esse mapeamento, buscar uma rede dentro da rede, né? Sim. E eu acho que nunca foi tão importante a parceria dos orientadores com professores, que até mesmo é porque o professor vai conhecer mais o aluno do que a gente, né? Então é o professor quem vai dizer, olha, aquele meu aluninho precisa mais de acompanhamento. Eu não sei se você pode pontuar também, considerar o sujeito pai, o sujeito mãe que está com a família, que é a família que está com a criança, mas também que não consegue explicar para a criança aquela tarefinha. Como é que a gente vai fazer isso? Porque nós temos muito isso, principalmente na realidade da minha escola. É isso, obrigado. Aguinaldo, gratidão demais pela sua fala. Já sinalizar aqui um pouquinho que a gente vai precisar finalizar esse momento de falas para cuidar do tempo, né? A gente já está um pouquinho atrasado aí nesse fechamento. Quero cuidar de tudo que você colocou, que eu acho que são questões muito, muito pertinentes. Talvez você tenha pontuado aí parte dos maiores desafios, né? Novamente solicitar que vocês participem da nossa avaliação, né? Entra aí aperta esse link aí, coloca o código e rapidinho vocês podem participar. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas as questões, né? Que você colocou várias muito importantes. A gente tem sujeitos diversos na educação, né? E aí, quando a gente pensa o sujeito estudante, já é uma diversidade. Quando a gente vai incluir dentro do estudante, que a gente já tem um contato ali quando a gente está nos muros da escola, né? A gente vai agora acessar o estudante por meio da família, porque muitos dos estudantes não vão ter autonomia, principalmente no primeiro bloco, né, do BIA, de fazer o acompanhamento sozinhos. Então, uma das coisas que eu entendo que é um papel estratégico super, super importante da gente é essa ação de análise da realidade de forma contínua. A gente não vai fazer esse mapeamento só agora. A gente vai ter que, de tempos em tempos, e quando fala que a gente é um guardião do processo, que o comitê local é o guardião do processo, tem a ver com a gente, de tempos em tempos, abrir essa pergunta. Gente, como que a gente está entendendo que a nossa escola está conseguindo acompanhar as estratégias que foram oferecidas? Quais são as famílias que estão tendo dificuldade? Por que essas dificuldades estão acontecendo? E aí, assim, eu também acompanho estudante que está em escolarização. E aí, volta e meia, assim, no meu caso, estou acompanhando, né, a galera já maiorzinha, dos anos finais, e do ensino médio. Tem hora que eles perguntam uma coisa, assim, peraí, eu preciso ler para lembrar, porque eu estudei isso há 1000 eras atrás. Mas eu posso ler e lembrar. Existem famílias que nunca tiveram acesso a essa informação. Existem crianças que estão na escola e são de famílias não alfabetizadas. Esse é um elemento essencial para ser pensado. E aí quero trazer sua fala para costurar com a fala da Marina.
Eu já ouvi falas de família, né, coisa de mercado, assim, olha, eu sou analfabeta, estou viva, estou bem até hoje, eu não vou acompanhar esse negócio, não. Meu filho vai perder o ano e pronto, acabou. Então, assim, olha que delicado isso. A família se encontrar num nível de limitação frente à oferta que está sendo feita, que a escolha dela é romper o vínculo com a escola. Ela não tem ela não tem essa opção de romper o vínculo, né? Mas a gente sabe que numa situação tão complexa como essa que a gente está vivendo, a possibilidade dela ficar distanciada da escola é muito grande. E aí, por isso que é tão importante a articulação com a rede de proteção à criança e adolescente. Não significa que a gente vai brigar com a família, mas tem a ver com a gente estabelecer um canal de comunicação, lembrando a família que a criança tem o direito de estudar e a família tem a obrigação de oferecer o estudo e o Estado também. Esse é um dos motivos da Secretaria de Educação também estar se esforçando tanto para construir uma proposta. E a gente sabe que, e talvez o tanto de tempo que demorou para a gente começar a dar uma resposta tem a ver com a gente entender que não é possível uma resposta central. Não é possível uma resposta única. Somos sujeitos diversos, comunidades diversas. Então, assim, vai chegar provavelmente uma situação onde você vai perceber assim, olha, essa família aqui, a criança, na verdade, ela é tipo, a criança está no 4º ano, ela é a mais velha entre outras crianças que estão em casa, tem pais que estão trabalhando, que estão saindo, não tem quem acompanhe. Ou quem acompanha, quem cuida, é a realidade de muitas crianças, né, nas periferias, quem cuida é a avó. E a avó não é letrada e está cuidando de outras tantas crianças. Então, nessa realidade, o que é possível a escola, e assim, além das tarefas de casa, eu falo assim, não é possível para aquela cidadã fazer esse acompanhamento. A gente não pode penalizar a criança e nem penalizar o adulto na sua limitação. O que a gente vai ter que fazer enquanto escola? Assim, como que eu levo um conteúdo educativo que a criança tenha autonomia para responder? Isso vai significar, talvez, para aquele sujeito, e por isso que é tão complexo, gente, que a gente está vivendo agora. Eu acredito que a gente vai ter que viver a experiência, no sentido das ofertas. Eu sei que a Secretaria de Educação está buscando, né, que as ações sejam cumpridas como dia letivo, mas, sinceramente, a minha análise crítica, aí, assim, é um pouco irresponsável, mas eu vou ser um pouquinho irresponsável aqui, só entre nós e todo mundo que vai ver esse vídeo. Assim, eu, enquanto Michele, enquanto uma educadora, pesquisadora, militante da educação em direitos humanos, assim, eu vejo uma possibilidade muito real de, dentro de alguns meses, a gente está discutindo a inviabilidade de considerar esse ano letivo como um ano letivo de desenvolvimento pedagógico, que a gente talvez tenha que emendar o ano letivo de 2020 com o ano cível de 2021 para concluir o que é previsto nesse ano. Ou ainda que a gente discuta o que eu penso que seria o melhor, que a gente tivesse uma ruptura no compromisso com alguns critérios de desempenho, né, que são postos para o ano letivo, e que a gente estabelecesse um outro compromisso educativo, e tem muito a ver com estar presente na vida do estudante, de gerar nele uma curiosidade epistemológica, de gerar estímulos que ele continue avançando na aprendizagem e desenvolvimento dele formal, frente aos códigos, né, que foram construídos pela humanidade. Não tem a ver com você saber uma lista de conteúdos, mas você ser estimulado nas competências. E aí temos a BNCC, né, que traz para a gente quais são as competências gerais para o desenvolvimento de habilidades. Então, como que a gente gera estímulos que talvez não precise do educador, né, assim, o educador... Perdi a palavra agora, gente. O educador leigo, que a família é isso. Ela é educadora? Ela é, mas ela não é um profissional de educação. É leiga nisso, né? E, no lugar de leigo, ela pode não saber acompanhar uma tarefa pedagógica. E aí, como que eu, enquanto escola, desenvolvo um outro recurso para seguir estimulando o estudante de forma integral, na percepção de um sujeito de educação, né, que vive uma integralidade, e que eu posso estimular ele na corporalidade, na emocionalidade, na lógica matemática, e não necessariamente ensinar um conteúdo. Vou ensinar tabuada para o menino. E aí a família chega no ponto de agredir a criança, porque a criança não memoriza uma tabuada. Olha que complexo. Então, acho que você acena para a gente coisas que são bem grandes desse desafio do momento. E aí eu retomo, qual é a nossa saída para todos os desafios? Diálogo e análise da realidade. A gente precisa pensar junto, dialogar para construir o cenário que é possível, não o que é o ideal. A gente não está vivendo a realidade ideal, a gente está vivendo a realidade real.
Então, a gente precisa se adaptar e ter presença, né, nesse fluxo de pensamento. E aí você sinalizou também uma... Sim. Só para comparar, veja como nós, professores, estamos aflitos esses dias para acompanhar as aulas nas plataformas. Aí você imagina os meninos que vão acompanhar essas mesmas plataformas sem ter sequer o mínimo de informação que nós temos. Compara a dificuldade de nós, que temos todo um apoio, um aparato de tecnologia, de internet. Agora pensa nas crianças que não têm nem sequer o mínimo de recurso, como é que eles vão acompanhar essas aulas? Então, isso é preocupante, isso é um desafio muito grande. É preocupante, mas não é para a gente se parar no obstáculo. Dizer assim, talvez a criança e a família tenham dificuldade do acesso à tecnologia, ao manejo da tecnologia, mas todo ser humano tem recurso. O que a gente precisa é não se fixar no recurso computador, celular, e pensar em outros recursos que são educativos. Né? Como que a gente usa, por exemplo, as brincadeiras populares, que até uma avó vai poder ensinar uma criança a jogar, sei lá, as Três Marias, por exemplo, uma brincadeira de roda. A avó consegue fazer isso, entendeu? E aí como que a gente pode também se olhar os saberes, que são saberes populares, e trazer ele para a experiência educativa da criança. Gente, eu fico com vontade de conversar um monte, preocupada com o tempo. Mas, assim, quero dizer para vocês, assim, ainda sobre a questão de mediação de conflito. Se a gente, enquanto escola, ficar fixado no nosso quadradinho dos saberes formais, das nossas expectativas, da previsibilidade do controle, vai ter conflito e não vai ser pequeno, não. Só que nesse conflito a gente tem uma ruptura com a família e com o estudante que para nós não é positivo, para o estudante não é positivo. Então, sim, a gente precisa olhar os conflitos que aparecerem de forma positiva, como um sinalizador de que as estratégias não estão sendo efetivas o suficiente, e sentar para conversar e pensar novas estratégias. Então, assim, queria finalizar aqui essa nossa interlocução, né, acenando para isso, de novo, a importância do diálogo, da análise da realidade, da empatia e da nossa capacidade criativa, da gente colaborar uns com os outros para criar condições de interlocução. Porque é isso, assim, você falou muito bem, o chão da escola foi tirado de nós, mas a escola não são as paredes. O que acontece na escola independe das paredes. Ali é o nosso contexto, ali é o nosso setting de encontro, né? Mas a relação de aprendizagem e desenvolvimento, ela acontece nessa interlocução entre humanos. Então, como que a gente consegue fazer nossa interlocução? É essa a nossa demanda. E a gente não pode se fixar no desafio da tecnologia, porque senão a gente está centrando a nossa ação na tecnologia e não na mediação que a gente pode exercer com uma pessoa em processo de desenvolvimento. Então, assim, acho que esse é uma boa diretriz, né, para a gente se colocar, assim, como é que eu estabeleço a interlocução, né, talvez seja um caminho. Verdade. Meninas, obrigada, tantas palavras lindas aqui, eu agradeço vocês. Vou novamente pedir para vocês avaliarem, vou abrir aqui para vocês verem como que tá, o que estamos levando desse encontro. Mari, se você quiser fazer alguma colocação, enquanto eu estou abrindo aqui a tela. Na verdade, não sei se ainda é possível, mas lá atrás a Poliana tinha pedido para falar também. Não sei se a gente ainda pode acolher essa última inscrição que ela fez antes de você finalizar, enfim, os momentos de fala. Pode falar que nós estamos aqui. Poliana, você está por aí? Ainda está querendo falar? Talvez ela tenha sido atendida também, né? Não sei. Olha o que levamos aí, gente, do nosso encontro de hoje. Bom, da minha parte... Quanto à infrequência, vou repetir. O Agnaldo também tinha perguntado e eu não concluí essa fala, né? A gente não tem ainda um protocolo definido sobre quantas tarefas, por exemplo, quantas tarefas a criança vai precisar deixar de entregar para a gente considerar que ela é infrequente. Esse protocolo ainda não existe. Inclusive, saio daqui com esse olhar. Será que a gente tem condições, né, de estabelecer um protocolo para esse momento? Mas o que vai estabelecer para a gente a situação de infrequência
é a nossa incapacidade de contato com a família, né, e com o estudante, de saber o que está acontecendo com ele, se ele está conseguindo acompanhar, se ele está recebendo, né, os estímulos que a gente tem oferecido. E aí, sim, se você não consegue nenhum contato, nesse momento, eu estou entendendo assim, temos o WhatsApp que foi estabelecido, teve a sala de aula e a criança, a princípio, foi inserida lá, mas ela não tem acesso, ela não está retornando. Quem vai acompanhar isso? É o professor. Quem vai fazer os primeiros contatos? É o professor. Chegou no momento em que o professor percebe assim, olha, tem essa criança aqui que eu não consigo acessar, não está tendo resposta. Já passou uma semana, 2 semanas. Está na hora de uma ação mais específica para aquele estudante por meio da rede interna da escola. E aí ver se é o momento de fazer uma ação via gestão, já direto, de tentar uma articulação com a gestão da escola. Se o professor em geral não está conseguindo contato, é possível que a família também, que o gestor também não consiga, ou até mesmo o orientador educacional. Às vezes, numa interlocução do orientador, a gente consegue trazer essa família de volta. Às vezes a família vai se sentir acarinhada, acolhida, entendida. Assim, olha, é importante que a gente tenha algum retorno, ainda que você assim, não estou conseguindo fazer as tarefas, parei em tal atividade, mas nos dê um retorno, né, estabelecer o canal de comunicação. Então, assim, surgiu a infrequência, a partir da segunda semana, você já pode considerar uma infrequência, porque a gente está falando aí de 5 dias sem nenhum retorno, né? E aí, o primeiro bloco de atividades, ele está previsto, né, dentro do planejamento aí, que seja 15 dias para retorno, dentro da gestão estratégica. Mas o comitê local, ele pode tomar essa definição também. Qual vai ser o nosso protocolo? Como que a gente vai estabelecer a interlocução? Como que o professor faz esse monitoramento, né, para ele poder não perder ninguém pelo caminho? Então, é uma ação coletiva também essa. Tá certo, Fabíola? É isto? Estamos aqui já quase meia hora depois do nosso tempo. Estou achando que vocês gostaram de conversar com a gente, né? Estão levando aí, né? Conhecimento, esclarecimentos, aprendizado, aprendizagem. Teve muitas variações, né? De esclarecimento e acolhimento e aprendizagem, desafios, um norte a ser seguido. Enfim, agradeço aí o carinho de vocês por estar aqui, quem chegou mais cedo para segurar o seu lugar na sala. Queria pedir a colaboração de vocês para serem a presença, né, do que a gente construiu aqui hoje, junto aos colegas que também não puderam estar, que de repente se vejam em maior desafio, e dizer que a gente, enquanto gerência, a gente está junto, vivendo essa jornada, a gente está aqui compartilhando, né, as coisas que a gente tem descoberto, que a gente tem construído, mas a gente entende que vocês vão viver uma experiência agora muito rica, e a gente está aqui junto para tecer a experiência e multiplicar né, as descobertas, o que for positivo, para que mais pessoas possam viver as experiências positivas, realizar, né, as ações que a gente vai vendo que está dando certo. Então, muita, muita gratidão a todo mundo que ficou aqui, que apareceu, que trouxe suas indagações, equipe da gerência também, né, que está aí junto, as meninas, cada uma numa frente, num chat, uma no WhatsApp, uma no YouTube, a gente está super mega conectado, estamos essa estrelinha nisso, né? Mari, deixo para você e para a Rose o fechamento do encontro. Eu vou só me despedir, né? Agradecer a presença de todos, a participação, o acolhimento recíproco, o apoio, né? A gente tem aí se esforçado nessas funções e é muito bom receber esse feedback, né? Assim, nos retroalimenta. Então, gratidão a todos e um beijo bem grandão. A Rose mandou um zap aqui dizendo que ela precisou sair, desconectar tudo. A internet hoje não está colaborando com ela. Então, gente, deixa aqui nosso beijo. Rose, você apareceu! Apareci bem na hora, né? Conectou com o celular. Muito bem, garoto. Como o meu computador, acho que ele acabou de morrer. Oh, meu Deus. Eu acompanhei pelo canal todas as falas, as contribuições, as angústias e os anseios. Levo comigo a satisfação de poder ter tido este momento com vocês.
foi muito gratificante. Eu penso que o resultado da nossa avaliação nos mostra o quanto é importante a gente manter, né, esses contatos, mesmo que sejam esporádicos, mas que eles sempre aconteçam, porque a gente se sente mais próximos uns dos outros. Eu não vou me alongar, até porque senão recorro na redundância, tá? Mas eu deixo aqui o meu abraço e a satisfação de ter estado com vocês. Tchau, tchau. Rose, queria te pedir só mais uma coisa. Oi. Você tinha pensado em uma música para despedida, né, do encontro, com a desconexão aí do computador. Estou entendendo que a música não vai ser possível nesse momento, não sei se será. Eu tenho como mostrar usando a câmera 2. Posso disponibilizar com certeza. Mas você pode falar qual é a intenção da música, a gente disponibiliza para a galera, ou mostrar sua câmera 2 também, dizer que quem precisa sair, fique à vontade para sair, gratidão pela presença. A gente fica aqui nesse encerramento disponível para tirar alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado aqui pelo chat. Quem quiser copiar alguma coisa que ficou no chat, copia antes de sair. Enquanto isso, a Rose vai mostrando a música para a gente sair com esse vínculo afetivo, né? Com essa canção que ela escolheu para a gente finalizar o dia de hoje. É uma música de Gonzaguinha, ela é antiga, porém a letra é muito, muito, muito atual. E ela nos traz uma mensagem muito linda, né? Que é um sonho de criança. E o título é Nunca Pare de Sonhar. Deixa eu acionar aqui a câmera 2. Eu estou no estágio contínuo de aprendizagem. Que a gente nunca pare de sonhar, colegas, que a gente sonhe junto e realize junto. Essa, com certeza, vai ser a receita do sucesso para a gente. Michele, você pode me dizer que onde eu acho essa câmera 2, achei alternar câmeras. Para a galera do YouTube, tchau, tchau, né? Nunca se negue, mas aqui tem mais manhã.